Olá, crianças, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. A Cláudia não sabe de onde vocês vão estar vendo essa... Estranho, né? Gravar de casa. Peraí, vou começar de novo. Olá, minha turma, tudo bom com vocês? Tia Cláudia vai trazer pra gente hoje a nossa aulinha sobre gráficos. Aulinha de matemática na página 92 do seu livrinho, tá bom? Então vamos lá? Olha só. Gráfico são figuras que te ajudam a interpretar proporções, números, dados. Geralmente você encontra gráfico nas matérias de geografia e matemática, são as mais comuns. Mas quase todas as matérias ao longo da sua vida vão falar sobre esse assunto, vão trazer para você gráficos. E você precisa aprender a interpretar como... você precisa aprender... De novo. E você precisa aprender a interpretar esses gráficos para não sofrer tanto quando for fazer uma provinha, quando for fazer um exercício, quando for conversar com alguém que esteja te mostrando dados. Você vai ser aquele aluno fera da professora Cláudia que fala: ah, eu sei fazer isso, ok? Então, olha só. O primeiro gráfico que traz aí no seu livro é o gráfico pictórico. Esse é o menos usado. Geralmente ele é mais usado na educação infantil porque é mais fácil de contar. Mas o mais comum que a gente usa mais é o gráfico de barras. Esse você vai ver diversas vezes. E o gráfico de pizza. Se você olhar aí no seu livro, você vai ver que tem o gráfico de setores ou de pizza. Esse também é um gráfico muito usado na educação, no ensino fundamental. E o gráfico de linhas, esse já é menos usado, geralmente ele vem mais em dados estatísticos, e como vocês não aprendem estatística ainda, vocês não vão ver muito esse gráfico de linha não. Mas com certeza vocês vão ver bastante o gráfico de barra e o gráfico de pizza. E para isso vocês precisam entender para que eles servem. Por isso, Tia Cláudia vai deixar um videozinho aqui embaixo, ajudando vocês a entender um pouquinho melhor o funcionamento desse gráfico, onde você encontra as informações nele, ok? E o que a gente pode extrair de um gráfico, tá certo? Vê lá o vídeo e vem cá pra gente fazer nossas atividades, tá bom? Então, crianças, agora que vocês entenderam para que serve um gráfico e como a gente interpreta um gráfico, que vocês perceberam aí, né? Que de um lado da coluna vem o número os números, né? Os números de referenciais, e do outro os itens a serem estudados, seja número de gosto de alguma coisa, seja quantidade de letras do seu nome, sabor de fruta preferido pela sua turma, varia aí de aula para aula, dependendo do assunto que estiver sendo tratado, esse gráfico pode ser montado dessas maneiras, tá bom? Ou o gráfico de setores ou o gráfico de barras. Nós temos também as tabelas, e nós sabemos que as tabelas, elas também nos ajudam a interpretar bastante os dados estatísticos. E nós também vamos estudar tabelas, mas mais para frente um pouquinho, tá bom? Então, vamos para os nossos exercícios agora? Já sabe, se tiver dúvida, manda pra tia Cláudia, que a tia Cláudia volta numa aulinha posterior, dando aquele reforcinho maroto para não ficar nenhuma dúvida, ok? Então vamos lá. O exercício 1 da página 93, ele fala assim: observe o gráfico que mostra o esporte favorito de crianças entre 8 e 18 anos. Sabendo que futebol ficou em primeiro lugar, basquete em segundo, handebol em terceiro e tênis em quarto lugar, complete o gráfico fazendo as colunas que representam as informações. Difícil, né, gente? Mas olha só, do lado esquerdo, na coluna vertical, vocês têm aí a quantidade de votos obtidos, ou seja, os números de referência. E na coluna horizontal, que é a linha de baixo, né, a linha deitadinha, como a tia Cláudia ensinou, a linha horizontal, tem as opções de esportes que foram sugeridos para escolha, né? Então, você aprendeu a interpretar. Então, você já sabe quantos votos cada um desses itens tiveram. Se você observar aí, por exemplo, o que teve mais foi o futebol, mas o que teve menos, você já sabe imediatamente que foi o tênis, porque ele é o menorzinho na linha das colunas, não é? E aí, o exercício pede para você assim, exercício 2. Espera. Ai, não posso falar isso não, Bela, porque
A coluna rosa aqui do meu negócio é o livro que responde para eles. O livro deles não vai ter essa coluna. Ah, que dificuldade, senhor. Ok, então vamos lá. De novo. Observe o gráfico que mostra o esporte favorito de crianças entre 8 e 12 anos, ok? Sabendo que o futebol ficou em primeiro lugar, ou seja, se ele ficou em primeiro lugar, ele teve maior número de votos, não foi? Então, ok, não tá muito claro isso aqui, queria tirar.